E o preço das terras rurais no Brasil segue em forte valorização de acordo com o Atlas do Mercado de Terras 2025, elaborado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O valor médio do hectare subiu mais de 28% entre 2022 e 2024, com áreas que já chegam a 250 mil, especialmente em regiões com agricultura intensiva e boa logística. Para entender o que impulsiona essa alta e quais os impactos para os produtores, para os investidores, nós conversamos agora com o diretor executivo da R. Torciano Consultoria, o Richard Torciano, que já está aqui com a gente. Richard, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carolina, bom dia a todos os telespectadores do AgroMais. Falei certinho aqui o seu nome, o nome da empresa? Um assunto. Richard, eu não estou te ouvindo. Nós vamos esperar aqui para ver se a gente consegue restabelecer a conexão com o Richard para falar sobre essa questão, do preço da terra rural que sobe em até 28% em 2 anos. Esse vai ser o primeiro assunto aqui da nossa entrevista ao vivo. Richard, bem-vindo, bom dia. Será que agora eu vou conseguir te ouvir melhor? Bom dia, Carolina. Bom dia a todos os telespectadores da TV AgroMais. Agora sim, agora estamos te ouvindo bem. Richard, essa alta de mais de 28% no preço médio da terra em apenas 2 anos indica uma tendência estrutural de valorização ou tem sinais aí de possível acomodação nos próximos anos? Primeiro, uma questão importante a ser registrada, Carolina, é o fato do INCRA estar atualizando esse Atlas do Mercado de Terras no Brasil, que é muito importante para o mercado de terras no Brasil, para a sociedade brasileira e para os investidores no agronegócio. Segundo, que consolida uma posição do Brasil no mundo de que ainda o país se caracteriza aqui como um celeiro de investimentos no mercado de terras, E terceiro, que também consolida aquilo que a gente vem analisando, estudando há muitos anos, que a infraestrutura logística, ela impulsiona naturalmente investimentos em regiões que têm o setor primário como uma catapulta de desenvolvimento, e coloca essas regiões no processo de alavancagem do agronegócio e, naturalmente, com a elevação do preço da terra também. Nós tivemos alguns fenômenos no Brasil, no período recente, com relação a que influenciam em alguma medida no preço das terras, como a aprovação da lei do Fiagro ali alguns anos atrás, no ano 2018, salvo engano, também um investimento forte em algumas regiões, se nós citarmos aqui o estado do Mato Grosso, por exemplo, que tem tido uma performance muito grande em investimentos em logística e infraestrutura, o que naturalmente influencia diretamente nesse mercado, e novas fronteiras no Brasil que têm se consolidado também como regiões em que, ano a ano, tem demonstrado aí um crescente, não só avanço nas áreas plantadas, mas, por consequência, também, com avanço nessas áreas plantadas, o avanço no valor das terras nessas regiões. A citar aqui, por exemplo, Carolina, a região do Mato Piba, que envolve o Maranhão, o estado do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E a gente abre aspas para o Mato Piba porque quando a gente analisa o Atlas do Mercado de Terras, nós vamos ver que a região sul e sudeste seguem liderando o preço da terra no Brasil, com essa elevação de praticamente 28%, mas, e o Nordeste e o Norte, onde concentram as terras nos valores mais baixos, mas se nós isolarmos as regiões de fronteiras agrícolas que envolvem o Norte e o Nordeste, a gente vai ver uma alavancagem, ou seja, uma elevação no preço da terra nessas regiões recortadas do Norte e Nordeste, como, por exemplo, o Piauí, a Bahia e parte do Maranhão, que estão dentro do Mato Piba, que é uma grande fronteira agrícola no Brasil, e agora, o que nós temos identificado há alguns anos já, podemos chamar de uma outra fronteira, que é a região da Amacro, que envolve aí o estado do Amazonas, o Acre e Rondônia, que também, se observarmos de forma isolada essas regiões no norte do Brasil, temos identificado ali uma crescente também no valor do preço da terra por conta da nova dinâmica, não só do mercado, mas também de uma alteração na matriz produtiva dessas regiões, Carolina.
Richard, e o Atlas mostra que as terras voltadas à pecuária valorizaram mais do que as agrícolas no período. O que explica esse movimento? Tem uma mudança estrutural aí no perfil da demanda por terras? Nós temos, como eu disse, né, alguns marcos normativos no Brasil aqui que impulsionaram o investimento de capital externo na aquisição de algumas áreas, em algumas regiões que estavam fora dessa dinâmica mais acelerada do mercado. Não é? Cito um exemplo aqui também recortado, né, a região norte do estado do Piauí, por exemplo, né, que era uma região que não estava sob os olhos dos investidores no mercado de terras, hoje tem se colocado aí como uma região estratégica para o avanço, especialmente concentrado na pecuária, não é? Que são regiões, né, com o preço da terra muito baixo em alguns anos atrás, se olharmos aí 5, 6 anos atrás, e hoje, né, são regiões que vão se consolidando junto com investimentos do Estado também em infraestrutura e logística e, naturalmente, né, o mercado internacional do preço da carne, enfim, toda a dinâmica que ocorreu envolvendo, né, a pecuária brasileira, que nós sabemos que, né, infelizmente, vive essa gangorra de sobe e desce no preço da carne aqui no Brasil, a dinâmica da pecuária no país também, né, se colocou aí como uma condição em que, pela procura, né, de terras para essa finalidade, influenciou no avanço do preço das terras para essa finalidade de produção pecuária, Carolina. E quanto pesam hoje fatores como logística, proximidade de polos industriais e acesso a mercados internacionais na formação aí do preço da terra? A infraestrutura passou a ser mais decisiva do que a qualidade do solo, por exemplo? São coisas que caminham juntas, né? Mas nós sabemos que não basta ter um solo extremamente adequado para as commodities brasileiras se o produtor não tiver condições de escoar essa produção, né? Especialmente se não tiver condições de escoar essa produção com um custo que seja viável, ou seja, que vale a pena ele investir também, né, na expansão da sua produção. Então, caminhando juntos, né? É importante registrar sempre esse exemplo de regiões não tão consolidadas, né, como o Sul, Sudeste, né, regiões já bem consolidadas no Mato Grosso, ali como Lucas do Rio Verde, Sorriso, né, mas o oeste da Bahia, sempre um bom exemplo, o sul do Piauí, em que a logística foi fundamental e estratégico, não é, para o impulso no desenvolvimento agropecuário naquela região. Né? Nós vivemos ali há 20 anos atrás, ou quase 30 anos, um processo, né, demorado e lento de expansão da região ali da produção agropecuária e que se acelerou muito depois que a BR-020, principalmente e outras rodovias ali que passam pela região com possibilidade de exportação para o Porto de Itaqui, lá em São Luís, não é? Agora o estado do Piauí tem sinalizado com a construção de um porto ali na região de Luiz Correia, né, no litoral do estado do Piauí, então isso tem influenciado muito nesse processo, né? E não só aqui, como no Brasil, né? Fatores externos que influenciam muito, como o processo de exportação cada vez mais forte aqui para outros países, né? E outras regiões em que eram mercados ainda mais tímidos, né? Nossa concentração de boa parte da exportação estava vinculada aos Estados Unidos, né? A China entra forte nesse mercado, então tudo isso naturalmente tem influenciado, né, a procura, busca, especialmente por novos mercados, né, em regiões menos dinâmicas do mercado de terra e elevado o preço da terra. E a infraestrutura logística e, naturalmente, né, a proximidade com mercados consumidores influenciam muito para qualquer investidor que vá fazer uma aplicação e investimento no agronegócio, porque nós sabemos, né, que é uma mobilização de capital muito forte, né, para que tenhamos resultados aí em médio prazo. E Richard, com terras alcançando aí até 250 mil por hectare em algumas regiões, como que fica a conta para o produtor? O preço da terra ainda se paga com a produção ou estamos vendo um mercado aí voltado para a reserva de valor e investimento patrimonial? Esse é um fenômeno que precisa ser bem observado, né? Porque nós agora no mês de março, nós iremos passar por uma votação no Supremo Tribunal Federal sobre a Lei 5709 de 1971, que trata de compra de terras por estrangeiros, por exemplo, né? A equiparação de pessoas jurídicas brasileiras de capital estrangeiro à pessoa jurídica estrangeira, né? Se vai se equiparar ou não. Retirando essa equiparação, é muito provável que o processo de investimento capital internacional aqui no Brasil para compra de terra se eleve muito, né?
E pode ocorrer, né, e podem ocorrer esses fenômenos, né, de concentração, né, ou de busca pela especulação imobiliária, o que influencia diretamente nesse mercado, né, e em alguma medida influencia também na dinâmica de produção em algumas regiões, né? Então nós precisamos ficar atento a esse processo, nas regiões naturalmente com culturas muito intensivas, especialmente como a região sul do Brasil, não é? E que tem conexão diretamente, né, a cultura extensiva, a proximidade com os mercados e a logística que está ali é muito próximo, né, em alguma medida afasta novos investimentos, né, em determinadas regiões pelo preço da terra, né, mas naturalmente para o produtor, né, que é proprietário nessas regiões, né, tem uma certa vantagem pela valorização do seu patrimônio, do seu capital, né, em que pese a gente tenha observado, né, nos últimos anos muito movimento aí da processo de pejotização e holds voltados ao agronegócio principalmente. É isso, Richard. Acho que fizemos um panorama legal aí sobre o assunto. Algo mais para finalizar? Agradecer a oportunidade, né? Penso que esse é um movimento que precisa de fato estar sendo observado a cada ano, né? Esse Atlas é importante que ele seja atualizado, se possível, anualmente, para que o mercado brasileiro, a sociedade brasileira, enfim, as próprias instituições públicas possam acompanhar e tomar iniciativas que sejam necessárias, né, sobre essa dinâmica para não afetar de forma negativa, né, a sociedade, o produtor rural, enfim, e o mercado brasileiro, Carol. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigada pela disponibilidade. Um bom feriado aí para vocês, viu? Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau.